Olá, tudo bom? Eu sou o Willis Tapajós, consultor da área de Gestão do Processo e GRC. Eu vou falar sobre o papel do escritório de processo de negócio em uma organização. Qual a sua função, quais são as principais entregas, como que pode contribuir com a otimização dos recursos e assim por diante. Quais são as pressões no mundo de negócios? Como é que está o cenário de negócio atualmente? São duas perguntas importantes. A gente vê que a complexidade aumentou e o nível de incerteza também aumentou. Então, como gerar ganhos? Como entregar valor para o seu cliente? Como gerar mais eficiência? Então, algumas empresas, algumas instituições procuram investir em publicidade. Outras fazer fusão e aquisição. Outras buscam melhorar sua margem de contribuição. Outras buscam trabalhar a eficiência operacional, ou seja, diminuir os custos, diminuir a burocracia, diminuir o tempo de execução das tarefas, dos seus processos e assim por diante. Agora, como é que é o cenário de uma instituição que ela não tem um escritório de processo? As demandas estão cada vez maiores. A incerteza é cada vez maior, o nível de complexidade é cada vez maior. E as instituições, o comum é você ver as instituições sem ter um ponto central de processo, sem ter uma área de processo. Então as consequências são as mais diversas. Quando você não tem um escritório de processo, você não tem uma visão macro de toda a instituição, você não sabe literalmente quais são os processos de apoio, os processos essenciais. Fica difícil de priorizar investimentos de melhoria. Fica difícil de você buscar oportunidade para reduzir custos quando você não tem uma área centralizando toda a visão de processo de uma organização, uma visão fim a fim. E os problemas recorrentes, como eu estava falando, eles voltam a acontecer. Consequentemente, nós gastamos muito tempo e recursos resolver problemas que voltam. Então falta uma área, alguém preocupado em disseminar a melhor prática, em resolver problemas de forma definitiva, buscar a causa raiz desses problemas. É uma desmotivação e perda de desempenho, porque as pessoas não conseguem implantar novos processos, não conseguem implantar novas ideias, que está preso no dia a dia. E falta um apoio contínuo para emplacar as melhores práticas na gestão por processo. Então, sem um escritório de processo, um cenário comum é nós vermos esses pontos que eu acabei de citar nesse slide. Quais são as principais entregas de um escritório de processo de negócio? É responsável por criar metodologias, guias rápidos, criar templates, modelos, selecionar ferramentas, softwares, técnicas, conduzir projetos estratégicos que envolvam processos, prover treinamentos e dar apoio de mentor e coach para os gestores e usuários. Ou seja, prover ferramenta para otimizar a organização, para fazer mais com menos, gerar agilidade e assim por diante. E quais são os resultados esperados? Resultados esperados é que o escritório de processos ajude a criar e consolidar a cultura de processo, que ajude que a iniciativa de gestão de processos seja perene em toda a organização, não seja algo pontual. Ajuda a promover ações conexas com uma alta sinergia entre a estratégia e a operação. Que os processos eles falem um com o outro, que a gente não tenha numa instituição vários silos, várias ilhas, que tudo tem uma conexão e que aumente o engajamento das pessoas para melhorar os resultados institucionais. Quais são as atividades de um escritório de processo? As principais atividades é apoiar o gestor de processo, acompanhando a melhoria ou aperfeiçoamento dos processos. Outra atividade muito importante é trabalhar a orientação na formulação de indicadores dos processos. Outra atividade é promover o alinhamento do seu processo com metas estratégicas. Outra é participar e acompanhar projetos que envolvam melhorias, que envolvam resultados através dos processos. Agora, quem é o accountable, né? Quem presta conta? Quem é o gestor do processo?
E o que é a gestão por processo? A gestão por processo ela é guiada pelo fluxo de trabalho, ou seja, o workflow, por sistemas, apoiado por sistema de TI, monitoramento de indicadores, política do processo, liderança e a matriz de responsabilidades, a matriz RAS. Então, a gestão por processo é guiada por esses aspectos, que ajudam os gestores a melhorar o seu processo. Então, o gestor, ele é accountable, ele presta conta sobre o andamento do processo, sobre os seus resultados. É importante a gente abraçar essa mudança. O gestor do processo não é só aquela pessoa que cobra resultado das pessoas, mas a pessoa que está preocupada em indicadores, está preocupada em sistemas de TI, como o sistema de TI atender os seus requisitos do processo, uma vez que o processo está mapeado, eu tenho o seu workflow. Então é importante que o gestor de processo, ele continua. O gestor de processo, ele não retira a autonomia das áreas. O gestor de processo, ele não é o gestor do processo. E nem deve fazer as funções ligadas à gestão de processo. Ele apoia, ele suporta o gestor de processo. O gestor de processo continua sendo o prestador de conta dos seus resultados. E que valor que o escritório de processo entrega? Vários. Entre eles, ele ajuda a aumentar a visibilidade para tomar decisão através de indicadores, ajudando os gestores a elaborar indicadores, a melhorar os indicadores, reduzir custos, ajudando, trazendo a melhor prática para dentro da organização, ferramentas técnicas para diminuir o lead time, para reduzir custo de uso de recursos, otimizar em si a organização. Melhora a comunicação entre as áreas, se ajuda o desperdício também de recursos e ganha agilidade. E otimiza a tomada de decisão. Uma vez que a instituição esteja orientada a processo, as tomadas de decisões ficam muito mais rápidas. Então, o grande papel do gestor de processo, em suma, é otimizar a organização, fazer mais com menos, fazer com que a melhoria de comunicação interna, da comunicação interna ajude a trazer eficiência operacional nos seus resultados, que melhorem a margem de contribuição. Esses são alguns pontos importantes do papel do gestor de processos na gestão organizacional. Meu nome é Willis Tapajós, estamos à disposição.